Olá pessoal, nesse nosso segundo vídeo da primeira semana do Laboratório de Estudos, eu vou enfatizar a questão da preparação do tempo e trabalhar com uma técnica chamada técnica Pomodoro para divisão e ocupação do tempo de estudos, beleza? Vamos lá então, gente. Primeira coisa, quando eu preciso me organizar para estudar sozinho, a primeira coisa, antes de qualquer outra atitude, qualquer outra ação, é pensar o tempo que eu tenho disponível para realizar esse estudo, né? Então, mais uma vez, fazendo comparativo com a sala de aula. Em um modelo presencial, nós temos ali muitas horas do dia, né? Geralmente os técnicos, os superiores, por volta de 4 horas diárias, os integrados por volta de 7 horas diárias de atividades em sala na escola. Então, isso gera uma concentração necessária. Você está em sala, está lá sentado, está lá ouvindo, está lá aprendendo, e nesse sentido é mais fácil gerir o seu tempo. Você tem que estar lá, né? Agora, e no caso em que nós nos encontramos agora, né? Nesse momento de emergência, boa parte das pessoas não podendo sair de casa e surge essa angústia de como eu manter os meus estudos. Então, a primeira coisa importante é pensar como que eu posso organizar o meu tempo. Para que o estudo seja efetivo quando nós não estamos na escola, existe uma palavra aí que é regra importantíssima, fundamental: constância, tá? Isso significa que muitas vezes nós trabalhamos com impulsos, com picos, né? Então tem um dia em que eu paro, sento, estudo por 4 horas. E aí, de repente, eu fico 2 dias sem fazer nada, daí eu começo a me cobrar, etc, etc. Volto lá, estudo mais 3, 4 horas, depois fico sem fazer. Bom, depois a gente pode pensar em algumas bibliografias sobre esse tema de estudo, mas em geral, o que se coloca é: vale mais a pena ter uma prática frequente e menor do que fazer esses momentos de explosão, digamos. Então, 3 horas, 4 horas de estudo num dia, nada no outro, meia hora no outro, 5 horas no outro, tá? Ou seja, se eu conseguir estudar, se eu conseguir achar um momento do meu dia em que todo dia eu possa estudar pelo menos 1 hora, já é uma forma melhor de organização do que ir obedecendo esses picos, tá? Então a gente cria uma sensação de organização maior nesse caso, o que vai nos ajudar a lembrar também o conteúdo que a gente estudou. Às vezes, quando nós estudamos nesse processo de picos, 3 horas num dia, nada no outro, depois de um tempo a gente fica naquela sensação: olha, o que eu estudei 3 dias atrás? Você se perde um pouco. Quando eu consigo organizar o meu tempo, eu tenho uma noção melhor do que eu fiz, por exemplo, ao longo de uma semana. Então, a primeira dica e a dica básica é: o estudo deve ter um momento, digamos, de ritual, de prática, de hábito, tá? O que é um ritual, uma prática, um hábito? É algo que você faz diariamente em um determinado momento. Por exemplo, um jantar, né? Geralmente as pessoas jantam ali em tal hora, né? Salvo quando tem trabalho, você tem que chegar fora, mas nota, a gente sempre cria uma rotina, né? Para os estudos é a mesma coisa, a gente vai criar uma rotina. Então vamos dizer, olha, para mim, das 10 às 11 da manhã, eu tenho essa possibilidade, aí eu tenho uma janela legal em que eu posso me concentrar nos estudos. Então, fecha isso na sua agenda. Das 10 às 11 é o seu horário de estudo, tá? É à tarde, é à noite, dá 1 hora, dá mais que 1 hora, cada um vai montando da sua forma, tá bom? Mas, se possível, pelo menos 1 hora diária de estudo, ok? E dentro dessa hora, como que eu organizo essa hora de estudo?
Então eu tenho vários conteúdos, tenho várias coisas para estudar, como que eu posso me manter a par? É muito difícil, e a gente sente isso, né? Manter o mesmo ritmo, a mesma qualidade que eu tenho em um modelo presencial, porque eu tenho mais tempo propriamente na escola, eu tenho que fazer aquilo. Então, quando eu estou em casa, eu tenho que me organizar melhor. E é aqui que vem o ponto central desse vídeo, que é a técnica Pomodoro, tá? A técnica Pomodoro tem esse nome engraçado, significa tomate em italiano. Foi criada por Francesco Cirillo no final dos anos 80, início dos anos 90, e foi, como o nome diz, inspirado em um tomate, tá? Não na fruta propriamente, mas em um objeto muito comum nas cozinhas italianas. Os italianos são muito criteriosos aí na comida, no tempo de fazer a comida. Então, para fazer uma massa, por exemplo, o cozimento é 10 minutos, eles seguem ali à risca esses 10 minutos para o macarrão não ficar muito mole. Então é geralmente comum, era pelo menos até um tempo atrás, comum ter um pequeno reloginho, um timer, para dar o tempo. Então eu marcava ali nesse reloginho, esse reloginho tinha a forma de um tomate, por isso o Pomodoro. Então eu precisava de 10 minutos, girava o tomatinho e ele começava um sistema de contagem regressiva para me avisar quando dá 10 minutos. Tá? O Francesco Cirillo, então, utilizou esse cronômetro, esse alarme, para montar uma rotina para se estruturar o tempo pessoal. A proposta dele, nós vamos fazer uma proposta alternativa, tá? A base da técnica Pomodoro eu tenho um sistema de contagem, então vocês podem utilizar, por exemplo, o alarme, o despertador do celular. Eu coloco 20 minutos, no caso aqui 25 minutos, tá? E nesses 25 minutos eu vou estudar um bloco, eu vou fazer uma ação. Então vamos supor, eu vou usar só exemplos de história, tá? Mas vocês obviamente podem utilizar várias disciplinas. Vamos dizer o seguinte, hoje o meu Pomodoro, o meu estudo será feudalismo, tá? Então eu coloco lá o meu tempo e durante 25 minutos eu vou buscar informações, vou fazer anotações sobre o tema feudalismo. Então eu posso criar uma estrutura, por exemplo, olha, hoje eu vou estudar a questão da economia feudal, da política feudal. Então eu tenho esse Pomodoro, tem esses 25 minutos. Deu o tempo, você para, tá? Mesmo que você esteja numa parte boa do trabalho, para. Então para, descansa, toma uma água, vai checar as mensagens, vai ver se tem alguma coisa nova, né? E aí você retoma por mais 25 minutos. Pode ser no mesmo bloco que você estava, pode ser começando um novo bloco de assunto. Então vamos dizer, olha, hoje é feudalismo. Então na primeira parte eu estudo economia e política, na segunda parte religião e cultura, tá? Agora, o que é fundamental nessa técnica, gente? O tempo de descanso, tá? Por quê? Porque quando eu coloco esse tempo de descanso, eu faço uma negociação. Ou seja, se o meu celular tocar durante o tempo de estudo, eu não posso atender. Se eu estou vendo a TV, passou alguma coisa ali, a TV está ligada. Nossa, eu queria ver esse programa, essa informação. Você não verá durante o tempo de atividade. Por isso, você tem esse período que é para dar um descansinho, para você ir no banheiro, beber uma água, tomar um café, ou ver mensagens, etc. E aí voltar para o período de concentração, tá bom? Então o que é importante? O período de concentração nesse caso é fundamental. Enquanto eu estiver dentro desse período, eu não devo fazer outra atividade que não o estudo, tá bom? E aí eu tenho esses intervalos que servem para compensar. Então eu comecei o estudo, eu vi que chegou aquela mensagem que eu queria ler. Eu vou ler daqui a 10 minutinhos, 15 minutinhos, tá bom? Então, essa é a base geral da técnica Pomodoro. E como que nós vamos adaptar?
A minha proposta aqui é, quem quiser fazer um plano de estudos nesse sentido, fazer um Pomodoro com os tempos de 20 minutos de estudo para 10 minutos de descanso. Então, em 1 hora de estudo, vocês vão ter 20 minutos de estudo, 10 de descanso. 20 minutos de estudo, 10 de descanso, totalizando 40 minutos de estudo, 20 minutos de descanso, ok? No próximo vídeo eu vou trabalhar um pouquinho sobre como dividir conteúdos para encaixar nesses pequenos horários, nesses pomodoros que nós estamos criando, ok?